Na reunião de família, com 52 pessoas na sala, minha mãe levantou o copo, apontou para minha irmã e disse: "Essa é a filha que sempre nos amou." Ela nem falou de mim. Mas fui eu quem pagou a casa deles e as contas por 9 anos. Só sorri e fui embora. Na manhã seguinte, vi que tinha 38 chamadas perdidas. A festa já estava animada quando cheguei ao local. Toalhas vermelhas nas mesas, comida quente nas bandejas, crianças correndo com caixinhas de suco. Alguém colocou uma caixa de som na varanda e a música do Fleetwood Mac estava tão alta que as janelas tremiam. Estava tudo uma bagunça, barulhento, mas familiar. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma pontinha de esperança. As pessoas sorriram quando cheguei. Alguém me ofereceu sangria. Vi meu pai rindo lá no fundo, como se tivesse lembrado de algo bom. E pensei: talvez isso dê certo. Talvez não seja perfeito, mas pelo menos ninguém vai chorar no carro este ano. Minha irmã Marin estava andando pela sala com um vestido branco de verão, descalça, parecendo atriz de comercial. Ela carregava uma moldura embrulhada com papel de seda e um lacinho. Nem dei muita atenção. Eu também trouxe um presente, uma reserva para nossos pais naquele restaurante francês chique que eles sempre falam, mas nunca vão. Deixaram o meu presente debaixo do prato. Era para ser uma noite simples. Pequenos gestos, comida boa, alguns abraços estranhos, nada demais. Mas aí a Marin se levantou. Alguém deu um microfone para ela. Por quê? Nunca vou saber. Ela deu uma risadinha fofa, como se dissesse: "Ah, nem ia falar nada." Mas dava para ver que ela tinha ensaiado isso por dias. "Desculpa interromper", ela disse, batendo palmas 2 vezes como professora de jardim de infância. "Só queria dar uma coisinha para os nossos pais maravilhosos." Ela virou e entregou a moldura para nossa mãe. Era uma colagem de fotos dos 3, ela, meu pai e minha mãe. Férias, aniversários, selfies. Nenhuma foto minha. Nem nas beiradas. Minha mãe piscou e depois sorriu. Ela levantou devagar, ergueu o copo e disse: "Essa é a filha que sempre nos amou." Algumas pessoas aplaudiram. Alguém disse bem baixinho. E aí minha mãe completou, mais alto: "A outra nunca fez nada por nós." A sala ficou em silêncio. Alguém tossiu. Um garfo caiu. Não olhei em volta, mas senti o clima mudar. Todo mundo tentando fingir que aquilo não foi dito. Eu não falei nada. Não chorei. Não perguntei o que ela achava que eu estava fazendo todos esses anos. Peguei minha bolsa, fui até a porta e fui embora. Sem fazer cena, sem gritar, sem ninguém me chamar. Só uma sensação estranha e forte de que, se eu ficasse mais um segundo, nunca ia esquecer o som de todo mundo ficando quieto, ninguém me defendendo. Voltei para casa dirigindo em silêncio. Foram 2 horas de estrada, sem música, só os faróis passando. E na minha cabeça, uma lista silenciosa começando a se formar. Quantas vezes eu mandei dinheiro para eles? Quantas contas eu paguei para ajudar quando eles estavam passando aperto? Quantos aniversários eu deixei de comemorar para fazer hora extra e garantir que eles continuassem com a casa? Fui eu que paguei a hipoteca. Fui eu que banquei as contas deles por 9 anos. E, mesmo assim, na frente de 52 pessoas, fui ignorada. Mas tudo bem. Eu só sorri e fui embora. 15 horas depois, meu celular mostrava 38 chamadas perdidas. Na manhã seguinte, ainda estavam lá, 38 ligações. As chamadas começaram às 6h17. Achei ousado, já que ninguém quis saber onde eu fui quando saí da reunião na noite anterior. As primeiras ligações foram da minha mãe. Depois vieram algumas do meu pai. E o melhor de tudo, 14 ligações da Marin. Sim, 14. A garota que não me ligava há meses a não ser quando precisava de ajuda com o imposto. De repente virou operadora de telemarketing. Fiz um café, me sentei no balcão da cozinha e fiquei olhando pro celular tocando sem parar. No fim, eu atendi. Não porque eu quisesse ser boazinha, mas porque queria ver como eles iam se explicar. Graças a Deus, Marin disse:
Não sabíamos onde você foi. Você tá bem? Tomei um gole de café. Tô sim. Então. A gente não conseguiu entrar no barco. Que barco? Ela bufou. O passeio em grupo, o passeio turístico da manhã. Chegamos lá e disseram que foi cancelado. Algo sobre o cartão não passar. Ah, isso. O cartão era o meu, e eu cancelei. Silêncio. Dava para imaginar ela piscando sem entender. Mas por quê? Ela perguntou. Porque a mamãe ficou na frente de 52 pessoas e disse que eu nunca ajudei em nada. Aí eu pensei, por que não tornar isso verdade, né? Outro silêncio. Ok, mas você cancelou tudo? A viagem inteira? Sim. Até a hospedagem. A cabana dele estava no meu nome. Eles nem têm como voltar, ela disse. Então acho que você vai ter que pagar os ingressos de volta. Não tenho dinheiro, ela falou. Tudo bem, eu disse. Você é a filha que sempre os amou. Tenho certeza de que eles vão entender. E desliguei. Não me senti orgulhosa. Não no sentido de vitória. Não teve aquela sensação de ganhei. Só um silêncio calmo. Depois de 6 anos pagando tudo por trás das cortinas. Hipoteca, luz, mercado, até o dentista que, por algum motivo, virava emergência a cada 6 meses. O silêncio era a resposta mais sincera. Eles nem sabiam quanto eu gastava. De verdade. E eu nunca joguei isso na cara. Nunca disse. Ei, só pra vocês saberem, essa viagem legal aí fui eu que paguei. Nunca quis confete. Nem aplausos. Só queria ser tratada como alguém que importa. Mas parece que uma colagem de fotos feita pela Marin tinha mais valor. E sabe o pior? Eu nem fiquei surpresa. Quando minha mãe levantou o copo e disse: Essa é a filha que sempre nos amou. Aquilo não veio do nada. Veio de anos vivendo assim. A Marin sempre foi a queridinha. A artista. A criativa. Ela fazia CDs com músicas quando era adolescente, cartões feitos à mão com glitter espalhado por todo lado. E eles sempre achavam isso o máximo. Eu, por outro lado, sempre fui a confiável. A constante. A filha que arrumou um bom emprego e se mudou para 2 horas de distância. A que pagou suas próprias dívidas da faculdade e ajudou a mãe a refinanciar a casa quando o pai teve vergonha de pedir ajuda. Quando queriam alguém para conversar, ligavam para Marin. Quando o aquecedor quebrava, ligavam para mim. Ela dava tempo. Eu dava dinheiro. Adivinha qual das duas tinha mais elogios? Qual aparecia nas fotos com melhor luz? Nem sempre foi assim tão desigual. Quando éramos pequenas, eles diziam: Vocês são tão diferentes, mas as duas são especiais. Isso parou quando fiz uns 24 anos e comecei a ganhar dinheiro suficiente para bancar coisas que eles não conseguiam pagar. Nessa época, Marin trocava muito de emprego. Tentou ser atriz, depois deu aula de yoga, depois começou a fazer bijuteria. Morou com meus pais por quase 10 anos depois da faculdade, como inquilina, segundo eles. Diziam que ela estava descobrindo seu caminho. Uma vez eu paguei até o IPTU para a casa deles não ser tomada. Achei que isso contaria para alguma coisa. Mas a verdade é que eu nunca pedi nada em troca. Nunca quis que escrevessem poema para mim ou postassem minha foto dizendo gratidão. Mas estar naquela reunião, vendo minha mãe elogiando a Marin como se ela tivesse feito milagres, enquanto eu estava ali, quieta. Eu não sei. Algo dentro de mim quebrou. Foi o jeito como todo mundo concordou. Como ninguém pareceu surpreso. Aquilo quebrou alguma coisa. Ninguém questionou por quê, para eles, fazia sentido. Claro que a Marin era quem sempre estava presente. Claro que eu era a filha que nunca fez nada. Então, quando cheguei em casa, abri o notebook e comecei a cancelar tudo. As transferências automáticas. Os pagamentos fixos. O apoio com a hipoteca. Tudo cancelado. O cartão de gasolina que eu pagava? Cancelado. A conta que eu usava para mandar dinheiro quando o aquecedor pifava de novo?
Fechada. Até a conta do dentista que vencia no dia seguinte deixei vencer. E não foi por raiva. Não foi mágoa. Foi clareza. Se eu era invisível para eles, tudo bem. Mas eu não ia continuar pagando por isso. Eu até poderia ter mandado uma mensagem, explicado. Mas eles fizeram a escolha em público. Agora que lidem com as consequências no privado. No dia seguinte, ninguém me procurou. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. O que foi até bonitinho, porque claramente alguém deve ter dito. Deixa ela quieta, dá um tempo. Como se eu fosse uma criança emburrada por causa de biscoito. E não uma mulher que tinha sido ignorada na frente de 52 pessoas depois de ter investido 6 anos de dinheiro numa casa onde nem morava. Mas tudo bem. Dá espaço para ela. Isso resolve. Na segunda-feira, eles já estavam de volta em casa. Eu só soube porque o Facebook do meu pai apareceu com localização nova. Fim de semana maravilhoso com a família. Somos abençoados. Nenhuma menção a mim, claro. E ainda, silêncio total. Fiquei imaginando eles entrando pela porta da frente e percebendo que alguma coisa estava diferente. Talvez a TV não ligasse direito. Talvez o termostato mostrasse um aviso de bateria fraca. Talvez a entrega do mercado não tivesse chegado. E aquela transferência automática do banco para pagar a hipoteca que sempre caía de manhã cedinho dessa vez não tinha caído. Imaginei minha mãe olhando a conta do telefone, vendo que voltou por falta de pagamento. Depois conferindo a conta do gás, da água, o cartão de crédito que estava no meu nome, aquele que era só para emergências mas que eles viviam usando para comprar ingressos de show e ainda pagando multa. Não é que eu estivesse espiando, mas por acaso abri minha caixa de e-mails e os avisos já estavam chegando. Pagamento recusado. Pagamento não processado. Transferência falhou. Parecia um monte de peças de dominó caindo. Uma por uma. Silencioso, mas muito satisfatório. Devem ter tentado resolver, porque naquela tarde a conta conjunta, que eu tinha deixado para eles usarem com despesas da casa, mostrou 2 tentativas de acesso de um novo aparelho. Na segunda tentativa, a conta travou. Ops! Naquela noite, por volta das 21h30, bateram na minha porta. Eu não abri logo. Fiquei ali no corredor, encostada na parede, olhando para a porta como se ela fosse falar comigo. Então ouvi a voz da minha mãe. Lauren. Abri a porta. Ela parecia cansada. Sem maquiagem, cabelo bagunçado pelo vento, e usando um daqueles cardigans fininhos que ela veste quando quer parecer frágil. Meu pai estava atrás dela, de braços cruzados. Sem raiva. Só parado ali. Podemos entrar? Ela perguntou. Não, eu respondi. Mas a gente pode conversar aqui mesmo. Ela olhou em volta, meio sem jeito por estar ali na minha varanda. Só queríamos esclarecer as coisas, ela começou. Imagino que sim, eu disse. Sobre o que aconteceu na reunião. Você quer dizer quando se levantou na frente de 52 pessoas e disse que eu nunca mexi um dedo? Não era isso que eu queria dizer, ela respondeu. Inclinei a cabeça. Pareceu bem claro. Foi um momento, ela disse. A Marin tinha acabado de dar aquela colagem de fotos, todo mundo estava olhando, e ela tá passando por um momento difícil. Ela sempre está. Ela tá tentando, você sabe como ela luta. Ela só queria fazer algo legal. E aí você decidiu dizer que ela era boa filha. E eu era o quê? Uma figurante? Um erro de digitação? Isso não é justo, ela respondeu. Não, o que não é justo é eu ter pago mais de $150 mil em contas nos últimos 15 anos. E ouvir que eu nunca fiz nada. O rosto dela congelou. Meu pai piscou. Eu nem tinha planejado dizer isso, mas depois que falei, senti como se tivesse tirado um peso enorme das costas. E, aliás, esse número é real, eu completei. Eu fiz as contas. Hipoteca, contas de luz, água, mercado, dentista. Até quando paguei o cartão da Marin porque ela estava sem ar de tanto estresse. Tudo isso soma. A gente nunca te pediu isso, meu pai disse, pela primeira vez.
Verdade. Vocês nunca pediram, eu concordei. Só foram deixando. Ano após ano. E então, silêncio. Minha mãe olhou para o vaso de plantas ao lado da minha porta. Meu pai parecia querer estar em outro lugar. Então ela disse: E daí? Isso é por causa de dinheiro? Não, eu respondi. É por você ter me feito de invisível na frente de todo mundo e esperar que eu continue fingindo que tá tudo bem. A gente não achou que você fosse levar pro lado pessoal, ela disse. Eu ri. Pois é. E aqui estamos. Foi aí que ela mudou o tom da voz. Ficou mais suave. A gente só quer consertar isso. Nós te amamos. Então talvez você devia ter dito isso, respondi. Em vez de apagar os últimos 15 anos com um discurso e uma moldura. Ela fez que sim com a cabeça, como se entendesse. Mas aí falou. A Mari não quis te magoar. Ela não disse isso. Quem falou foi você. Silêncio. Por fim, eu disse. Se você veio aqui para pedir ajuda com a casa, sinto muito. Eu não sou mais a filha certa. E fechei a porta. 2 dias depois, Marin apareceu. Tocou a campainha 2 vezes, com pressa. Quando abri, ela nem esperou. Entrou direto, como se ainda fosse 2012 e ela estivesse pegando meus sapatos emprestados sem pedir. Você tem ideia do que tá fazendo com eles? Ela perguntou. Fechei a porta com calma. Você vai ter que ser mais específica. Eles estão em pânico. A hipoteca vence em 3 dias e eles não têm o dinheiro. Ué? Você quer dizer que eles nem sabiam disso? Ela me olhou, surpresa. Você não avisou? Levantei uma sobrancelha. Depois que nossa mãe me expôs na frente de 52 pessoas dizendo que eu nunca fiz nada por eles? Ela revirou os olhos. Ela só se empolgou no momento. Então deixa o momento pagar as contas. Você tá sendo rancorosa. Não. Eu tô sendo realista. Vocês disseram que eu nunca ajudei. Só estou agindo de acordo com isso. Eles não têm dinheiro. E você mora com eles. Ela piscou. Você não paga aluguel. Não paga as contas da casa. Mas tem tempo para fazer colagem de fotos e postar sobre autocuidado no domingo. Isso não é justo. O discurso também não foi. Marin parecia querer gritar, mas se segurou. Ela sabia que não ia adiantar. Eles são nossos pais, ela disse, mais calma. Você vai deixar eles passarem por isso sozinhos? Não, eu respondi. Eu vou deixar você aparecer. Você é a filha que sempre os amou. Lembra? E, pela primeira vez, vi ela hesitar. Só um segundo. Um olhar, uma curvinha na boca. Uma rachadura na máscara. Eles precisam de ajuda. Então arrumem um emprego. Ela se virou e saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, dormi melhor do que há meses. Não porque as coisas se resolveram. Não porque me pediram desculpas. Mas porque, pela primeira vez, não fui eu quem se atrasou para salvar tudo. Não fui eu quem correu para resolver. Não levantei um dedo. Eles tornaram tudo isso público. E começaram com uma postagem no Facebook, claro, da minha mãe. Uma foto sorridente do grupo na reunião, com a legenda: Família é tudo, mesmo quando algumas pessoas esquecem disso. Depois vieram os comentários. Ela foi embora porque não gostou do discurso. Nem foi grosseiro. Você só falou a verdade. Se alguém se ofende com a verdade, talvez seja porque a verdade dói. Ninguém disse meu nome. Nem precisou. Tinha 52 pessoas na sala. A maioria também estava no Facebook. Todo mundo viu a foto. Alguns primos distantes comentaram com emoji chorando. Um deles até postou um meme religioso sobre perdão. Mas ninguém perguntou o que eu fiz nos últimos 15 anos. Ninguém perguntou por que o barco de passeio, a cabana e os jantares em grupo pararam depois que eu fui embora. Não me marcaram, mas eu vi.
Um amigo em comum me mandou a captura de tela com um emoji de não sei. Por um tempo, eu fiquei quieta. Deixei que falassem. Mas aí alguém escreveu. Ela sempre foi meio fria, né? Nunca se envolveu muito. E minha mãe curtiu o comentário. Então eu respondi. Sem ironia. Sem piada. Só com fotos de extratos bancários, comprovantes de depósito, e-mails de confirmação, transferências, cheques de aluguel, mensagens provando que o dinheiro chegou. No final da postagem, coloquei o total, só para ninguém precisar ficar rolando muito. $48.600 para pagar a hipoteca. $35.760 em contas da casa. $21.240 em mercado. $780 com médicos e remédios. $6.850 quando o teto caiu. $17.950 para mensalidade da Marin. $1.810 pro conserto do carro no inverno passado. $2.300 que perdi num depósito de viagem em família que foi cancelada. Fora várias coisas pequenas que nem somei direito, tipo 47,80. Não marquei ninguém. Postei. Deixei público. Fechei o aplicativo. Fui dormir. No dia seguinte, a postagem original tinha sumido. Mais 3 postagens tentando me criticar também sumiram. E aí veio a mensagem da minha tia. Eu não fazia ideia de que você tinha feito tudo isso. Você sempre foi tão discreta. Do meu primo James. Isso é loucura. Se eu fosse você, nunca mais falava com eles. Da minha mãe, nada. Mas da Marin. A gente precisa conversar. Na próxima vez que vi ela, estava com olheiras e uma sacola de compras reutilizável na mão. Parecia ter perdido uns 4 ou 5 quilos, mas não de um jeito saudável. Podemos conversar? Ela perguntou. Não. Oi? Dei um passo pro lado. Ela entrou, como se já tivesse feito isso 1000 vezes. Eles me fizeram arrumar um emprego, ela disse, como se estivesse contando uma tragédia. Bem-vinda à vida adulta. Tô falando sério, Lauren. Eu também. Ela largou a sacola no balcão. Tinha sopa enlatada, macarrão instantâneo, papel toalha de marca estranha. Nada de frutas, nada fresco. Disseram que agora eu tenho que ajudar, porque você se foi. E, pelo visto, era você que fazia tudo funcionar. A voz dela falhou no meio da frase. Eles disseram isso? Ela piscou, percebendo o que tinha acabado de admitir. Quer dizer... Não exatamente assim. Mas eles estão com dificuldades. Eles escolheram você, Marin. Na frente de todo mundo, naquela reunião. Você era a filha querida, a que sempre amou a família. E eu? Eu só estava tentando ser legal. Eu não sabia que minha mãe ia dizer aquilo. E você não corrigiu ela. Você deixou passar. Fiquei em choque. Não, eu falei que você gostou. E ela não negou. Eles precisam de ajuda, você disse. Então ajuda. Eu não posso pagar tudo. Olhei bem pra você. De verdade. Cabelo bagunçado, camisa toda amassada, braços magros. Você não estava dormindo. Não estava comendo. Estava acabada. Tenta mais um pouco, eu disse. E fechei a porta. Dessa vez vieram juntos. Minha mãe, meu pai e você, Marin. Pareciam crianças esperando bronca do diretor. Ficaram lá embaixo, na escada da minha varanda. Não bateram, só ficaram parados. Vi pela janela. Abri a porta. Mas não convidei para entrar. Desculpa, minha mãe disse, com a voz fraca. Mais velha do que eu lembrava. Meu pai ficou quieto. Você, Marin, parecia esgotada. Nem tentou sorrir. Seus olhos estavam fundos. Não tô com raiva, só tô cansado. A gente não devia ter falado aquilo. Minha mãe continuou. Foi uma besteira. A gente não pensou. Não, eu disse.
Vocês pensaram sim. Só acharam que não ia ter consequência. Ela baixou a cabeça. Foi no calor do momento, você disse, Marin. Você sabe como a mamãe é. E eu gostei de ouvir isso. Pela primeira vez, você admitiu. Isso é culpa minha, você disse. Eu sei. Mas não era isso que a gente queria dizer. Minha mãe completou. Na verdade, era sim. Eu só balancei a cabeça. Agora não importa. Você fez sua escolha. Você precisa entender, minha mãe disse. Não. Quem precisa entender é você. Você contou para 52 pessoas que eu nunca fiz nada por essa família. Enquanto eu ainda estava pagando a hipoteca de vocês. As contas, o plano de saúde, a luz, a água, tudo. Paguei $147.000 para ser apagado. Silêncio. Ninguém respondeu. Agora vocês vão ter que conviver com isso. Minha mãe engoliu em seco. Meu pai olhou pro lado. Você, Marin, olhou pros sapatos. Eu esperei por uma briga, um pedido chorando, alguma coisa. Mas não veio nada. Só 3 pessoas que finalmente entenderam o que perderam. Não tô mais bravo. Só terminei. E fechei a porta. Alguns meses depois, fiquei sabendo que você tinha se mudado. Você aguentou mais do que eu esperava. Mas no fim, foi demais para você. As contas, os compromissos, as ligações de madrugada. Tudo pesou. Você achou um lugar menor, mais longe. Não deixou nenhum endereço. Depois disso, meus pais venderam a casa. A casa que eu ajudei a manter por 9 anos. A mesma que eles disseram que eu nunca fiz nada para salvar. Pegaram o dinheiro que conseguiram e se mudaram rápido. Agora moram num apartamento alugado, com paredes finas e luz piscando. Eu sei porque um primo meu passou por lá. Nunca mais voltei. Não porque estou com raiva. Porque acabou. Algumas pessoas acham que família é para sempre. Outras aprendem do jeito mais difícil. Família é condicional. Será que fui longe demais? Ou não fui longe o bastante? Deixe um comentário e se inscreva.